Nesse vídeo apresentaremos a correção da primeira avaliação de conceitos de astronomia e astrofísica. Geralmente eu baseio a minha avaliação na taxonomia de Bloom, e essa taxonomia vai dividir as questões em 6 partes, sendo que as mais básicas requerem uma complexidade cognitiva menor até as mais elevadas, ou seja, os termos que só se referem a recordar nomes são as mais básicas, que eu coloco pontuação mais baixa, e conforme vai elevando o nível de complexidade das questões, como para entender, aplicar, analisar, avaliar e criar, eu vou tornando a questão com um peso maior na prova. E o que eu venho entender por peso maior? Eu abro aqui na planilha que eu chamo de barema da avaliação, e vai ser possível enxergar o que eu quero dizer. Aqui eu apresento o barema da avaliação que eu estou utilizando, conforme eu vou corrigindo cada uma das questões, atribuída a um número, 1, 2, 3, 4, nossa questão. O resultado final da nossa avaliação vale 12, pelo número de questões que eu pus como itens extras. Então é possível pontuar mais do que 10 pontos para cada um que faz o item extra. Dentro de cada questão, eu tenho subquestões que podem de A, B, C, D, assim como for o meu interesse. E mesmo uma mesma questão pode ser subdividida em itens que tenham níveis de complexidade mais elevados, e assim eu passo uma pontuação maior ou menor dependendo do que está envolvido. Esse barema eu deixarei disponível na internet com todos os resultados da avaliação sem identificar o aluno, só por um índice que identificará o aluno só para si próprio. Estou dando um exemplo aqui na questão 1, note que eu coloco isso dividido em 4 questões, um código para identificar o item, o tópico que está sendo avaliado, o peso que ele tem, seria a nota máxima que ele vai ter dentro daquela questão, a nota parcial, que é o que vai ser somado, dependendo da porcentagem de acerto, e o acerto. Como é que eu vou entender essa questão do acerto? É o que eu trato nesse slide. Eu vou utilizar a seguinte convenção para acertos, que podem corresponder a quartis. Então, uma questão que é 100% de acerto, ele tem esse sinal, e eu geralmente não uso o item 100%. E os 50%, eu também não uso o item 50%. Só indico quando o acerto é de 75% ou 25%. Evidentemente, o erro é um x e vale 0%. Mas o que vai acontecer também nessa prova é que você vai ter frações de itens acertados. Por exemplo, quando eu estou falando da esfera celeste e tem diversos itens acertados, você pode acertar 5 de 7, o 7 de 7 é 100%, então é o primeiro símbolo de cima, ou 3 de 5. Lembrando que trabalhar com frações força a seguinte questão: todas as notas são arredondadas para o primeiro decimal. Então, conforme eu apresento as notas de cada item, eu considero o centésimo para fazer o arredondamento. Mas é evidente que eu de jeito nenhum acredito que nenhum conhecimento é consequência ou efeito de um décimo ou muito menos de um centésimo. Então, na planilha de barema, o que vai acontecer é que eu vou poder colocar aqui 1 de 5, ou 50%, aqui é 0,5, ou 75%, 0,55, e isso vai alterando a nota conforme eu digito. Por exemplo, 5.5, 50%, aqui posso pôr 100%, eu posso escolher, por exemplo, colocar, acertou um item de 3, e isso já vai me dando as frações e multiplicando pela nota do item considerado e dando 1.3 aqui, e isso vai sendo somado. Na soma, isso vai ser considerado no resultado final, que vai me dar nota final para você registrar cada item. Qual é a vantagem dessa opção que eu tenho para o meu processo de avaliação? É que eu tenho um detalhe por aluno de cada item que ele acertou ao longo da prova, e eu posso fazer uma estatística com os resultados de cada aluno e ver os itens que são mais acertados e menos acertados, para que eu possa modificar minha prática ao longo do tempo que eu ministro uma disciplina.
Vamos para a avaliação em si. Então, pensando aqui na avaliação, a primeira questão falava uma informação que é a mais importante do item. Ele fala que no exato dia da primavera, um observador viu o Sol nascer na posição indicada pela figura. Isso é a informação mais importante. Você tem que saber o que acontece na primavera e onde o Sol está quando ele nasce. Ele percebeu que todos os astros giram em torno de um ponto e o Sol que se encontra na altura de 23,5 graus acima do horizonte. Com essas informações, identifique os seguintes elementos da esfera celeste. Primeiro aqui, só essa figura indicada. Então aqui a gente já pode ver o Sol nascendo nesse ponto C e a altura daquele ponto em torno de todos os objetos giram, ponto de 23,5. Então a primeira coisa a ser identificada é usar a informação de que o Sol na primavera nasce exatamente no ponto leste. Então esse ponto aqui é leste. Se isso aqui é leste e está dentro desse plano verde, automaticamente você consegue identificar todas as coordenadas, porque se você se coloca neste ponto aqui, leste da sua direita, no ponto extremo aqui, à esquerda, oeste, está em E. Assim, em frente de você vai estar o norte e o sul vai estar atrás. Todos esses pontos, que são os pontos cardeais, eles se encontram dentro de A. O plano A é então o horizonte. Uma vez que você conhece o horizonte, que é o plano fundamental do sistema de coordenadas altiazimutal, o ponto logo acima da sua cabeça é o zênite e o ponto abaixo é o nadir. Na nossa planilha, isso corresponderia a que você na questão 1 pudesse marcar, se você acertou todos os itens, 1 aqui e faltaria o meridiano. O meridiano pode ser identificado da seguinte forma: o meridiano contém o zênite, o nadir, o sul, o norte e os polos que a gente não falou ainda. O único círculo que contém isso é esse círculo azul. Então F é o meridiano. Note que como isso requer um conceito a mais, entender um conceito a mais, a gente colocou isso como item separando, pontuando um pouco mais que os outros. São 7 itens no total. Se você errou, por exemplo, que era Equador Celeste, você acertaria 6 de 7. E aqui, se você errou o meridiano, você tomaria um 0 aqui na questão do meridiano. O próximo item indica, pede para você identificar os polos celestes norte, sul e o equador celeste. Aí, às vezes, requer um pouquinho de habilidade na visualização tridimensional, mas você sabe que o Sol, na primavera, nasce exatamente no leste, em cima do equador celeste. Então, ao longo do dia, ele percorre todo o equador celeste, que é esse plano alfa, e, portanto, esse é o equador celeste. E por outro lado, então, se os pontos que gira, todas as estrelas giram em torno dele, está 23,5, esse J, e ele está na posição norte, então ele é o polo celeste norte. Por contraposição, é o polo celeste sul. A questão passa depois para o item C, pedindo a explicação sobre o que é eclíptica. Então eu grifei aqui as palavras-chave que deveriam estar contidas na resposta, não precisa conter todas as palavras, mas tem as essenciais, aí eu vou separar por falta ou ausência de um outro item, uma porcentagem. Então, ele é o caminho aparente de deslocamento do Sol na esfera celeste, ou céu, em razão do movimento de translação real da Terra em torno dele. Reflete a órbita da Terra projetada no céu e corresponde a um círculo máximo que passa pelas constelações zodiacais. Nós, aqui da Terra, giramos em torno do Sol, mas a gente vê como se ele estivesse projetado contra um conjunto de estrelas no céu. Essas estrelas compõem constelações, aqui, por exemplo, a constelação Carneiro. Quando a Terra se desloca, o ponto de vista em relação ao Sol também muda em relação ao fundo de estrelas. Nesse caso, a constelação de Touro, e assim sucessivamente para a constelação de Gêmeos, depois para a constelação de Câncer, depois para a constelação de Leão, Virgem, e assim vai até que todas as constelações zodiacais são percorridas. Lembramos que essas constelações zodiacais são as clássicas, a gente sabe que também a constelação setentária é passada por elas. Mas a eclíptica passa por essas constelações. Então, as constelações não são eclípticas. A eclíptica é isso que a gente acabou de falar. Então, em termos do nosso barema, a gente coloca aqui. Se você identificou sim que são os polos e o equador certo,
E a explicação da eclíptica, as pessoas estão esquecendo de falar que é uma consequência do movimento real de translação da Terra. Então, eu não falo que são, eu falo só que é o movimento, não a trajetória, é um círculo máximo, então estão recebendo no geral meio. Eu pus meio aqui para a gente fazer uma soma no final e verificar o resultado. Agora a próxima questão, ela é o item D. Desenha a trajetória aparente do Sol ao longo de um dia, quando o Sol se encontrar no solstício de verão. A gente lembra aqui que já que a gente já conhece, quando é ao norte ou sul, a gente sabe que no nascer e no pôr, o Sol aparece deslocado mais para o norte ou mais para o sul, dependendo do hemisfério que a gente está. A gente sabe que a gente está no hemisfério norte, porque esse polo que a gente vê é o norte. Então, no verão deles, o Sol vai se deslocar mais para o norte, fazendo com que os dias sejam mais quentes. Esse tanto que ele se desloca angularmente cerca de 23,5, e o movimento do Sol, ou de qualquer astro, sempre vai ser paralelo ao equador celeste. Então, essa vai ser a trajetória do Sol no solstício de verão, deslocado mais para o norte. E como é 23,5, exatamente, o Sol vai nascer numa posição que vai permitir que ele suba até o zênite e desça, formando nessa posição o dia mais longo do ano. Com isso, a próxima questão fecha um pouquinho a compreensão do que está acontecendo em termos geográficos. Em termos geográficos, se o observador estivesse numa latitude de 45 graus, o que mudaria na figura? Talvez seja um pouco difícil de ver aqui na figura, mas a gente sabe que toda vez que a gente anda sobre a superfície da Terra, na direção norte e sul, isso muda a direção onde o polo se encontra, e portanto, como os polos mudam, o equador também vai mudar. Então, se eu mudasse isso aqui para 45 graus, o polo celeste subiria e o equador celeste desceria. Talvez a visualização em 3D é um pouquinho diferente aqui, ele continuaria nascendo no leste, segundo no oeste. Tem um applet do Nebraska Lincoln que eu cheguei a apresentar em aula, que ele ilustra muito bem essa visualização. Primeiro, de você ver a configuração geográfica. Aqui eu apresento o applet e eu posso colocar um observador em qualquer posição da Terra, mudando aqui a latitude para cima e para baixo. Então a gente pode colocar no 45 graus aproximadamente onde está na Terra e visualizar o que acontece das coordenadas equatoriais para as coordenadas altizontais, que é como está representada a figura. Se eu puser switch, é um plano tangente e o equador aparece mais detalhe e o polo mais em pé, apontando sempre para o norte. O próximo item é um desafio em que eu peço que se desenhe a figura provável, a provável posição da eclíptica e identificar onde ela se deve encontrar o ponto gama. Para isso é necessário um pouquinho de divisão tridimensional. Primeiro lembrar que, estando o equador aqui, a eclíptica está a 23 graus e meio dela. 23 graus e meio é a mesma inclinação que tem os polos. 23 graus e meio aqui faria com que a eclíptica passasse pelo zênite leste, oeste e nordeste. Dentro dessa configuração, o ponto de cruzamento entre a eclíptica e o equador celeste ocorre em duas posições. A posição que a gente tem que traçar é aquela que parte do sul, quando ele está vindo aqui do sul, e passa para o norte, que é essa posição em C, que é o ponto gama. Vamos supor que você errou qual é a trajetória no Sol, vou colocar 0 aqui. Você tem metade, que seria como mudaria a latitude, né? Você de repente indicou só que os polos mudam, esquece que o equador celeste também muda, meio. E se você não fez o item extra, vou colocar com 0 aqui. Agora vamos passar para a questão 2. Na questão 2, a pergunta é: o período de tempo entre duas fases iguais da Lua é de 29,5 dias, no entanto ela leva 23,7 dias para realizar uma volta completa entre as estrelas. Explica a razão dessas diferenças. Eu tinha apresentado essa figura entre os dois iguais, que é a Lua girando em torno da Terra e, simultaneamente, a Terra girando em torno do Sol. Então, para que a Lua chegue na mesma fase, nessa configuração de oposição, faz com que ela esteja cheia, ela vai ter que voltar para essa mesma posição para onde a estrela está apontando.
Só que, ao mesmo tempo, a Terra está transladando no mesmo sentido de rotação da Lua. E aí isso é um problema, né? Porque quando ela chegar para o mesmo alinhamento estelar, ela não chegou ainda, não conseguiu dar uma volta completa para estar em oposição ao Sol. Essa razão da diferença de tempo entre duas lunações, ou seja, entre duas fases iguais, e o período sideral, que é o período necessário para você dar uma volta completa com relação às estrelas. Utilizei em aula essa demonstração usando o Mitaka, que eu preparei aqui. Tomando então as estrelas como referência, note que essa estrelinha vermelhinha está alinhada com a Lua, a Terra e o Sol. Esse alinhamento indica para a gente que, como é uma oposição, a Lua estaria em fase cheia na Terra. Vamos contar o tempo para saber o quanto leva para a Lua sair dessa posição e voltar para a mesma estrela. Se eu faço isso, acelerando o movimento de hora em hora, então está começando de 14 de outubro de 2019, 20 horas, e considerar o giro. Note que, evidentemente, a Terra está girando ao mesmo tempo em torno do Sol que a Lua está girando em torno da Terra. Aí ele vai chegar e ficar alinhado novamente com aquela estrelinha em vermelho. Avançando aqui a posição, onde tem o alinhamento, o mesmo alinhamento mais ou menos aqui. Note que este alinhamento já não está apontando novamente para o centro do Sol. E isso vai promover o excesso de horas que você precisa sair para chegar na mesma fase. Então você tem que acrescentar alguns dias a mais. Eu vou acrescentar aqui girando mais nesse meu sentido. E aqui você tem um alinhamento. E aqui você tem um alinhamento para a mesma fase, que é deslocado alguns dias, 2 dias e pouquinho, em relação às estrelas. Partindo para a próxima questão, era sobre as fases da Lua. Esse tem uma série de erros importantes que aconteceram durante a prova. O item diz: desenhe a disposição relativa do sistema Sol, Terra e Lua para explicar as fases da Lua, nomeando cada uma delas e informando a que objeto pertence a sombra que observamos na Lua durante as diferentes fases. Se ele está pedindo para fazer o sistema Sol, Terra e Lua, então é a disposição relativa deles que vai influenciar na fase. Eu coloquei um observador aqui nesse exemplo na Terra, pus de ponta cabeça de propósito, de forma que a rotação dos objetos será aqui no sentido horário, no sentido direto anti-horário, e representei a Lua sombreada da luz que veio do Sol. Então, já respondendo o último item, qualquer posição que a Lua ocupe aqui, e que vai significar uma fase diferente, a sombra que a gente vê é da própria Lua. Feliz que, no geral, todo mundo acertou. No geral. Agora vamos para as fases. Como a gente acabou de falar sobre oposições, o que a gente vê nesta posição, quando a Lua está aqui, ela está em oposição ao Sol. Estando em oposição ao Sol, o observador vai ver lado esquerdo e direito dessa imagem completamente iluminada. Estando iluminada, essa é a Lua cheia. Girando para cá, a gente vai ver a perspectiva do observador diferente. Note que o desenho da posição da sombra sempre é igual, porque a direção de onde o Sol está iluminando é a mesma. Avançando para cá, a gente veria que o observador, aqui sentado na Terra, veria o lado esquerdo sombreado e o lado direito não sombreado. Então ele falaria que, como a Lua está decrescendo, é uma Lua quarto minguante. Agora vem o alinhamento de conjunção. Você vê a Lua mais ou menos na mesma direção que o Sol. Isso aqui vai fazer com que tanto o lado esquerdo quanto o direito da Lua, se ele pudesse ver, ela estaria escura. E isso marca a Lua nova. E por fim, lembrando que ele está aqui no meio, o observador está na imagem, no meio da imagem, o observador veria, o lado direito dele seria esse escuro e o lado esquerdo dele seria esse claro, compondo uma imagem assim: lado escuro direito, lado claro esquerdo. E isso comporia uma Lua que já estaria crescendo, exatamente na fase quarto crescente. Era isso que se solicitava nessa questão, e muitas pessoas misturaram, colocando o que é visto da Terra na configuração Terra-Sol-Lua, constitui um erro geral. O que
faço nessa questão para exemplificar. Então, na questão 2, eu separei ela em duas partes, sendo que o que eu solicitei na questão eu pesei mais, desenhei a disposição em relação ao Sol, Terra, Lua. Nessa questão eu dei 0,5, então supondo que vocês erraram, ou no máximo acertar 1/4 dessa questão, eu ponho 1 de 4. E aqui desenhar o que é visto da Terra. Se você desenhou o que era visto da Terra, que são as fases, eu dou 1 para vocês, mas não era a questão que era pedida. A razão do período sinódico eu dei, mas não foi um dos itens mais acertados, não. Às vezes as pessoas esquecem o nome do período sinódico, sideral e a razão deles, mas eu posso ter dado uma fração que pode estar entre 0,5 e 0,75, pelo que eu me lembro das respostas. Próximo item da questão 2 fala para explicar por que não ocorre um eclipse solar ou lunar por mês. E a coisa importante se falar, isso pode ser resumido em uma coisa só, é que o plano orbital da Terra e o plano orbital da Lua são inclinados de cerca de 5,2 graus, e isso vai fazer com que os eclipses não ocorram toda vez que houver uma fase cheia ou uma nova. Mas isso é uma palavra-chave. Tem que ter a fase cheia e a fase nova. Aqui eu tenho a linha dos nodos, que é o ponto de cruzamento entre o plano orbital da Lua e o plano orbital da Terra. E por cima eu veria que os três objetos estão alinhados. E quando a gente vê no plano, a Lua está acima daquele plano. Então, se você não falou de planos inclinados, isso fica difícil de compreender, porque existe alinhamento, que os objetos podem estar em oposição ou conjunção, mesmo quando o alinhamento não é perfeito. Mas vai acontecer a situação em que a Lua pode estar passando nas linhas dos nodos, e isso ocorrer na fase cheia ou na fase nova. Nota que a Lua pode passar pela linha dos nodos e não estar em fase cheia e nova. Os eclipses não vão acontecer. Isso vai fazer com que o eclipse seja raro. Então, duas coisas devem ser consideradas para o eclipse. Devem estar nas fases corretas e devem estar na linha dos nodos. E aí, nesse momento, aí está justificado o alinhamento perfeito, é isso que eu peço na questão. E aí você vai ter ou a sombra da Lua projetada sobre a Terra num eclipse solar, ou a sombra da Terra projetada na Lua num eclipse lunar. Vale lembrar que, no primeiro caso, o eclipse solar só acontece na Lua nova, e o eclipse lunar só acontece na Lua cheia. Considerando os itens avaliados no barema, a gente tem a seguinte configuração. Supondo aqui que você desenhou, esse desenho que é visto da Terra, foi a questão anterior, identificar que a sombra pertence à própria Lua. Eu pus como certo, as pessoas estão acertando bem. E explicar o que é um eclipse. Se você só vai conseguir falar se um eclipse ocorre ou não, se você entende bem o que é um eclipse, eu estou vendo que no geral as pessoas estão sabendo o que é, e falar que a Lua tem que estar na fase cheia e nova, ao mesmo tempo que passa na linha dos nodos. Às vezes isso aí não é bem compreendido, então pode ser uns 75%. Último item da questão 2, que é um item extra, e eu retomo aquela figura que está na prova e pergunto: em que fase se encontra a Lua na figura ao lado? Isso é um item bastante importante, porque em relação ao observador, Sol e Lua estão em oposição, porque tudo que eu mostrei em figuras relativas ao Sol e Lua até agora, quando está em oposição, a face dela é completamente iluminada, então ela é uma fase cheia, porque daí eu trago o estelário para exemplificar isso aqui. Aqui a gente tem o Sol nascendo no leste, não exatamente no leste, mas no leste. Vamos retomar um pouquinho antes dele nascer para ver onde estava a Lua. Então, do Shift oeste, o que está acontecendo com a Lua no lado oposto. Pode notar que a Lua, se eu dou Ctrl O para ver, completamente cheia. Passamos então para a questão 3. A Lua na oposição vai estar cheia, passamos para a questão 3. Na questão 3, a gente pergunta: mencione 3 observações astronômicas que corroboram desde o século VI a que a Terra é esférica. Essa observação do século VI era especificamente a de Aristóteles, que numa Terra esférica, primeiro o casco, os navios desaparecem, depois as velas. Eu tinha colocado um GIF animado exemplificando esse efeito ampliado com o telescópio,
de uma embarcação que a parte de baixo vai sumindo enquanto a vela fica no alto. Um outro exemplo que eu dei foi do experimento de Eratosthenes. Duas regiões diferentes da Terra vão ser sombreadas de forma diferente, e com isso você consegue calcular inclusive o raio da Terra. Mas outro exemplo é a existência de dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul, e que só com uma Terra esférica você consegue explicar essa geometria que é ignorada no modelo de Terra plana. Outro exemplo aqui, dando um a mais, é a sombra da Terra projetada no eclipse lunar. Não adianta falar de sombra na Lua, porque a gente não sabe se é a própria sombra do que você está falando, você tem que especificar que é no eclipse lunar. Esse tipo de questão, quando eu estou corrigindo o barema, eu tenho que chegar e falar, bom, questão 3, as 3 observações astronômicas. Você pode ter acertado metade de uma inteira e errado outra. Significa que você teria uma fração, né, de 1,5 para cada 3. 1,5 de 3 é meio. Então, meio. No geral, vai acontecer um fenômeno interessante na próxima questão. Essa próxima questão, as pessoas não mencionaram observações que corrompem com as ideias geocêntricas do epiciclo. Essas observações são principalmente da Galileu. Lembra que os modelos ptolomaicos vêm de uma herança aristotélica que acredita no éter em objetos perfeitos. Quando Galileu aponta o telescópio para a Lua, ele não observa essa perfeição, ele observa objetos com relevos e características muito parecidas com a da Terra, ou seja, com imperfeições. Uma das questões importantes é a observação de Vênus. Vênus ela parece ter fases como as da Lua. Isso é contraditório com o modelo ptolomaico. Como se dá no modelo ptolomaico a observação de Vênus? No modelo ptolomaico, a Terra é o centro e Vênus gira num epiciclo sincrônico com o Sol. E aí que seria visualizado nesse momento como de uma lua nova. E se a gente inicia a animação, a gente vai ver que ela vai crescendo conforme vai se afastando do Sol. Ela vai entrar mais uma conjunção e que vai fazer com que ela entre novamente em lua nova, como se fosse uma fase nova, na posição onde ele se encontra alinhado. Vai se afastando e de novo ela vai perdendo a parte mais iluminada até entrar em nova conjunção. Então não existe fase cheia numa observação de Vênus num epiciclo, um modelo geocêntrico. Por outro lado, não foi isso que Galileu observou. Galileu observou praticamente todas as fases de Vênus são observáveis. Essa representação que ele faz no Sidereus Núncio. Outra observação importante é de Júpiter. Ele observa objetos orbitando, se deslocando em torno de Júpiter, o que ele entende como seriam objetos orbitando Júpiter, e se orbitar significaria que nem todos os objetos têm que orbitar a Terra, quebrando mais um aspecto do modelo ptolomaico. Nesse ponto aqui vamos ver como ficaria o barema. Esse barema, no geral, as pessoas estão errando as 3 observações. E aí é uma questão aberta. Essa questão aberta permitia que você respondesse sobre a tua área. Qualquer coisa que você identifica que a astronomia tem a ver com o que você faz, que identifica na sua área de formação, escolha um exemplo de conhecimento e discussão astronômica, vamos dizer, em sala de aula, que mais se relaciona com a sua área de estudo. Esse item será avaliado com os seguintes critérios: coerência da escolha. Você tem que chegar e falar sobre tal área, mas eu vejo que aquilo tem a ver com a astronomia na nossa área. A explicação de um fenômeno que está correlacionado, você pode falar lá do dia e da noite, da composição de calendários, o que for. E tem que apresentar correlação entre essas duas áreas. Bastante flexível, né, nessa correção, a não ser que você optou por falar que tudo ou nada é correlacionado. No mínimo, assim, eu dei dar uns 25%, quando você escreveu 3 palavras só para falar sua área. E aí avalio esse item com uma coisa extremamente aberta, que só dependia da sua construção narrativa segundo os critérios que eu pus. Agora passamos para a última questão da prova,
faço uma abertura falando que, de forma complementar ao que eu tinha explicado em sala de aula para Vênus, então, em paralelo às tentativas de medida de distância da unidade astronômica por Rayleigh, utilizando a transição de Vênus, Cassini e Richter, em 1671 e 1673, pegaram um método baseado em triangulação, mas utilizando Marte em oposição a partir de observações feitas em Paris, França, Itália e Guiana Francesa. Qual é o nome desse método e por que utilizar Marte em oposição? Primeira coisa, realmente você usa uma triangulação, mas essa triangulação é por meio de um fenômeno que acontece chamado paralaxe, que é o efeito de você ver o mesmo objeto antifundos distintos, né, diferentes, em razão única e exclusivamente da tua perspectiva. Por que escolher Marte em oposição? Isso também é bem fácil. A oposição, ele está na posição orbital mais próxima da Terra. Estão mais próximo do ângulo de paralaxe maior. Indo para o item B, da questão 4, faça um desenho de 2 observadores nos polos. Era só desenhar uma circunferência e 2 observadores nos extremos. A gente estava desenhando com o observador em pé, mas lembra que eu falei na parte de gravitação que estar em pé significa estar contrário à direção do centro, porque a gravidade puxa as coisas para baixo e baixo significa o centro da Terra. Aí eu falei para colocar, observando Marte em oposição, para colocar Marte em alguma posição aqui, contra um fundo de estrelas. Um erro muito comum as pessoas colocarem as estrelas junto com o planeta. O fundo de estrelas significa lá no fundo, porque só vamos ver o efeito angular da observação. Enfatize os lados e ângulos importantes para obter a distância de Terra-Marte. Não pedi as contas nesse momento. Isso não é mostrar a perspectiva de um observador no Polo Norte, a perspectiva de um observador no Polo Sul. Medir o ângulo importante seria esse alfa, mas lembrar que esse alfa vai ser usado num triângulo que vai medir essa distância da Terra a Marte. Para isso, esse triângulo vai ter como base o raio da Terra e pode separar em 2 triângulos retângulos com um ângulo que separa a distância da Terra a Marte e o raio da Terra de metade da paralaxe. Isso vai ser importante para quem tentou fazer a composição da fórmula. E aí a pessoa que indicou os ângulos alfa, d, a distância, o raio da Terra, lembrando que isso é medida do ângulo total da paralaxe, acertou o item. A fórmula para obter o raio da Terra é bem simples, né? Se você lembra que isso aqui é um triângulo retângulo e que você tem esse alfa 2 como ângulo de base para medir o triângulo, a gente usa trigonometria e não Pitágoras, como a gente falar. A trigonometria vai relacionar esse raio da Terra, que é um cateto oposto, com esse D, que é a distância de Terra a Marte, um cateto adjacente. O que liga cateto oposto com cateto adjacente é a fórmula da tangente. Tangente desse ângulo, alfa sobre 2, é igual ao cateto oposto, raio da Terra, sobre o cateto adjacente, D. E se você isola o D, raio da Terra, dividido sobre tangente de alfa 2, é a distância de Terra a Marte. Esse item ele foi avaliado como uma questão extra, né? Um item extra, na questão 4. Então, relembrando aqui, se identifica o fenômeno da paralaxe. Muitos poucos disseram esse nome, vou colocar 25% dos alunos, só teve 0,25%, né, de acerto, mas porque quase chegou no nome aqui. Quem acertou é 1. Quem errou geralmente é 0. É a escala básica de lembrar. É usar a oposição, porque implica numa posição. Geralmente ninguém explicou por que a oposição. Desenhar os observadores no polo, todo mundo faz, mas um erro comum nessa questão é colocar Marte deslocado desse ponto que é o vértice do triângulo. Colocar aqui fora e não no vértice. Isso é um erro de que alguém não compreendeu bem o efeito da paralaxe. Então eu vou colocar assim um 75% de acerto no geral nessa questão. Enfatizar os ângulos e as distâncias. Quem fez bem, mas quem geralmente não fez, errou esqueceu o alfa sobre 2, ou a distância, ou algum item dos valores a serem medidos, então 0,75 aqui. E quem acertou, quem tentou fazer alguma coisa da trigonometria, identificou uma tangente, algo parecido, já recebeu um aqui. E quem escreveu a fórmula correta
Tem um aqui, muitos poucos fizeram isso, eu vou colocar como zero. Aí o jeito de verificar na planilha que vai estar disponibilizado para você é a questão do seu acerto. E ver aqui, ó. Na questão 1, cada um eu estou considerando que o total a ser acertado oficialmente na prova é 2,5 por questão que compõe 10. Como tem os itens extras, ela tem notas superiores maiores, 3, 2,8. A única que não tem extra é a 3, que é 2,5, ou 3,7. Até 3,7 por ser acertado na questão 4. Aqui é 1,35 de 3, 2,20 de 2,8, 1,6 de 2,5. 2.03, 3.7. Então, se os acertos fossem mais ou menos o que eu mencionei, vocês poderiam tirar uma nota 7.2. Aí que eu falo, se vocês têm dúvida em que vocês erraram, aqui está a resposta. Você vai encontrar preenchida esta planilha com todos os resultados de todos os alunos não identificados pelo nome. Você pode comparar como você está em relação à sala, comparando com essa média. E vendo os itens mais acertados, que tem um listão em verde, ou os menos acertados em vermelho, para identificar o tipo de erro. E a questão que você considera estranha, errada, ou desconsiderada, ou que você acha que deve ser considerada, você vê nesse código aqui e vai na questão. Por exemplo, eu estou na questão 4.5. Eu tenho alguma dúvida, vai na questão 4.5 para saber a que ela se refere. A questão 4.5 se refere a um item extra. Como ela é só um item a mais, ela não pesa na nota final, que vai de 0 a 10. Você tirando mais de 10, não existe razão para eu dar mais que 10. Mérito seu, essa nota máxima vai ser 10. Então, acho que é esta avaliação. Qualquer dúvida que você tenha na correção, basta retomar na posição do vídeo aqui para entender o que eu queria da questão. E assim a gente fica equilibrado para um próximo encontro, numa próxima disciplina. Muito obrigado a todos pelo empenho nas provas. Espero que aqueles que tiveram problema nessa avaliação possam se recuperar nas próximas avaliações. São procedimentos diferentes de cada professor. E qualquer ajuda que eu possa promover é só me procurar na sala 119 do Departamento de Física.